Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou a Letícia Vexel, também conhecida aí na internet como Leticínios, me sigam no Instagram. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um PC completo, perfeito para você que é criativo, editor de vídeo, editor de imagem, designer, enfim, que quer jogar também, mas que também precisa trabalhar no computador. Eu quero mostrar para vocês a linha ProArt com esse PC da nossa queridíssima parceira Pichau. Então, quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Toca a vinheta. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom, queridos, como eu falei para vocês, temos aqui uma máquina monstruosa com produtos da linha ProArt da Asus. Já falei um pouco de ProArt aqui no canal. ProArt é a nossa linha pensada e especializada para quem trabalha aí com renderização, por exemplo, edição de vídeo, edição de imagem, enfim, é uma linha mais pensada para criativos. E justamente por causa disso, a gente resolveu trazer alguém que trabalha aqui na Asus com a gente, que faz várias coisas aqui na Asus com a gente e que trabalha exatamente com isso, né? Com essa parte de edição de vídeo. Então eu apresento a vocês o editor. Oi! E aí, galera, tudo bom? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer tipo uma conversa, assim, né? Pra gente entender um pouquinho de como foi esse processo de editar um vídeo usando esse... Você tá me desconcentrando. Bom, gente, chamei o editor aqui justamente para falar para vocês um pouquinho como que foi esse processo de editar um vídeo usando este PCzão aqui maravilhoso. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem, por exemplo, essa placa, né, internamente nele, que é 4080 da linha ProArt, e ele tem várias outras coisas, várias outras diferenças que são muito importantes quando a gente está falando de edição de vídeo. A primeira delas que eu quero ressaltar aqui, e já quero te perguntar sobre isso também, é a parte de armazenamento. Aqui a gente tem um PC que tem 1 tera de SSD para ter os arquivos dentro da hora que você está editando, né, na própria máquina, e isso facilitar muito o processo. Então, primeira pergunta que eu tenho para você é justamente sobre isso. Quando a gente está falando de edição, é muito importante que a gente tenha os arquivos, né, na própria máquina. Você sentiu essa diferença, assim, de uma máquina, por exemplo, que tem um HD para uma máquina que usa o SSD na hora de editar? Como que fica isso? Assim, a diferença de velocidade é gritante de um HD para um SSD. É gritante, assim. Porque conforme eu uso, por exemplo, o software Premiere, né? E conforme o Premiere vai pegando os arquivos do HD, quando são arquivos grandes, como filmagens 4K, por exemplo, você sente uma diferença brutal de um HD para um SSD. É uma diferença absurda. Você tem essa diferença na hora que você vai passar os arquivos por si só, né? Quando a gente tá falando de edição, você tem que passar os arquivos e às vezes são arquivos pesados em 4K, como você falou. Exatamente. E também na hora que o próprio software, ele tá fazendo esse processamento, né? Então, tipo assim, o Premiere, por exemplo, ele tá o tempo todo ali em conexão com o local onde estão esses arquivos. A mesma coisa com o Photoshop, a mesma coisa com arquivos de renderização de 3D ou qualquer coisa nesse sentido. Então a gente sente essa diferença aí já por conta do SSD em si. Brutal. Se a gente passa para outro tópico aqui, a gente também vai ter neste PC memórias RAMs 32 GB de memória RAM. A memória RAM faz esse processamento de tudo que está aberto, né, no computador ali. Então, por exemplo, se a gente tem, acredito que você deva ter feito isso. Se a gente tem um software aberto e a gente precisa abrir um outro software também. Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, quando a gente usa o Premiere e o After Effects. Que quem usa o pacote Adobe aí sabe, né, que existe essa conexão entre os dois programas, assim como existe conexão entre vários outros programas aí, quando a gente está falando dessa parte toda criativa, né? Então, você chegou a abrir, assim, Premiere e After Effects, os dois ao mesmo tempo no PC? Sim, não diretamente, porque, enfim, o After Effects ele é muito pesado, mas eu cheguei a fazer sim. O desempenho é claramente melhor, por conta de quanto mais RAM você tem nos softwares da Adobe em geral, nos softwares de edição, softwares profissionais no geral, quanto mais RAM você tem, mais manobra
o próprio software tem para utilizar, ele roda mais liso, simplesmente falando. Você não fica engasgando claro, ali na hora que você não tá tem querendo engasgo. passar uma edição que você fez, um efeito especial, alguma coisa, você dá play e o negócio ali vai, assim, você não fica tendo que esperar a coisa renderizar e tudo mais. E nessa Exatamente. passagem de um software para outro também faz essa diferença para justamente você conseguir conversar as várias partes de um projeto criativo, né? Porque eu sei, por exemplo, né, não sei para quem, se vocês sabem, gente, mas a gente namora. Faz um coração. Olha que lindo. Então, eu vejo que você trabalha, né, com isso no dia a dia. Eu vejo, por exemplo, a questão da edição do áudio, né? Que é feita geralmente até num software separado. Então, você abre vários softwares ao mesmo tempo. Se você é a pessoa que precisa trabalhar fazendo justamente essa intercambiação do projeto, sabe, em vários softwares diferentes, seja para edição, que é um exemplo que a gente está dando aqui, ou para outras coisas, pode ser, por exemplo, um software de arquitetura, que eu sei que às vezes você precisa fazer uma renderização de um 3D, mas você também precisa usar um outro software que faz mais uma planta baixa, ou então você está trabalhando com 3D para jogos, você precisa fazer uma coisa no Unity, você precisa fazer outra coisa em outro programa, então você tem que juntar várias coisas para você ter um projeto completo. E muitas vezes isso é difícil, né, num PC que não tem aí toda essa capacidade mental, que a gente pode dizer que é talvez até uma memória RAM com, né, uma quantidade alta de memória RAM, é bem difícil fazer isso. Então, nesse PC aqui, quando você está pensando ProArt e você está pensando todas essas diferenciaçõezinhas na hora de você montar o setup, você sente realmente essa diferença, né? Claramente. E aí, justamente, quero ir para a nossa cereja do bolo, que é esta linda, maravilhosa aqui, gente. A gente tá falando aí de uma GeForce RTX 4080 OC 16GB ProArt. É uma placa top de linha, né, que a gente tá falando, é uma linha ProArt. A gente viu pouca coisa da ProArt chegando ainda, mas está chegando bem para atender este público aqui, ó, este público aqui que trabalha com esse tipo de coisa. Quando a gente tá falando, então, dessa placa, a gente pensa muito, né, no processamento gráfico mais padrão, como, por exemplo, renderizar jogo, renderizar gráfico para você jogar um videogame, que é algo que ela também faz. Não sei se você chegou a testar jogos no PC. Não tive tempo, infelizmente. Mas quando a gente tá falando de edição de vídeo, principalmente After Effects, eu acho que é o exemplo que a gente tem mais claro aqui. Claramente. A gente justamente vai ter edição de efeito especial. A abertura aqui do canal, por exemplo, foi feita no After Effects, né? A gente tem vários inserts que aparecem aqui em tela, assim, mostrando pra vocês... Não vou botar nenhum desses inserts, tá preguiça. Mas imaginem eles aí. Mostrando pra vocês as coisas específicas, né? Toda vez que a gente vai fazer um vídeo de uma peça, alguma coisa assim. Então, eu também queria que você falasse um pouco justamente dessa diferença, assim, que você sentiu. No seu setup do dia a dia, a gente tem lá, acho que é uma 1080, né? A gente usa uma placa muito mais geração baixa, digamos assim, né? Sim. E aqui a gente fez uma mudança para uma 4080. Então, como que foi esse processo de pensar essa parte da edição? Que é essa parte mais pesada, efeito especial, lower third, enfim. O processamento gráfico ele é muito importante quando você está falando de vídeo, né? Obviamente. Cara, foi simplesmente a melhor placa que eu já usei na minha vida. Assim, o salto de processamento gráfico, principalmente no After Effects, que é um software pesado para quem usa, que acumula muitas camadas de diferentes pedaços, diferentes inserções. Cara, é bem absurdo. Você chegou a editar em 4K? A gente fez um vídeo em 4K, Sim. né? Que você chegou a editar no 4K. Também. E um FPS alto também. Fizemos 60 FPS, se eu não me é. engano. Então 4K 60 FPS, rodou liso no PC? Rodou lisinho nesse PC. Eu tenho um PC em casa que tem, como a Letícia falou, a 1080. Eu cheguei a editar uma outra parte do vídeo no meu PC antigo. Fazendo esse comparativo, Fazendo esse comparativo, justamente. Nesse PC foi 4... parecia que eu tava editando em 1080. Não senti diferença, nenhum tipo de engasgo. Agora, quando eu fui pegar pro outro, que eu precisava fazer só alguns ajustes, travou legal. Pra você que não quer ficar fazendo proxy o tempo todo em todos os seus materiais na tua timeline, que você quer ter mais uma agilidade ali, quer jogar direto lá o bruto e trabalhar em cima dele, cara, a diferença é brutal. Porque na minha máquina que eu tenho em casa, eu tenho que fazer proxy quando são materiais de 4K, 60 FPS, enfim. E nessa eu só joguei lá, cara, e não fez diferença nenhuma. Foi mágico.
Bom, e acho que aí a gente vai chegar numa coisa que é um pouquinho mais palpável para todo mundo, é um processo que todo mundo que trabalha com esses softwares de edição, né, todo mundo passa por isso, que é a parte de renderização. Se você está fazendo um 3D, você vai ter que renderizar. Se você vai estar fazendo um vídeo, você vai ter que renderizar. Se está fazendo um projeto arquitetônico, você vai ter que renderizar. Qualquer coisa que você for fazer que vai usar esses softwares todos que a gente citou aqui e outros também, você vai chegar nesse momento que você precisa mandar o seu PC. Olha, agora você vai processar tudo isso aqui que eu coloquei para você e vai me entregar um material aí. E esse processo, muitas vezes, em muitas máquinas, ele inviabiliza o uso total da máquina, né? Você tem que deixar o negócio ali renderizando e não fazer mais nada na máquina, porque senão ela vai engasgar, pode dar erro, enfim, esse tipo de coisa. Como que foi o processo de renderização nessa máquina aqui, que foi, né, um vídeo 4K, 60 FPS, com bastante inserção, com bastante corte, com bastante coisinha, porque a gente fez aí um vlog bastante completo, né? Como que foi esse processo da renderização desses vídeos? Demorou, travou, deu erro? Foi bem liso, assim, foi bem liso. Eu não fui ousado o suficiente pra tentar jogar um jogo enquanto tava renderizando, mas sinceramente eu acho que talvez eu conseguisse um jogo mais leve, que assim, se você trabalha com isso, você sabe que é completamente impossível você estar renderizando um vídeo 4K. E jogar um jogo ao mesmo tempo. Tipo assim, numa máquina básica, assim, né? Numa exatamente. máquina normal. Até dá, mas assim, basicamente a renderização vai parar, seu PC vai dar uma fritadinha. E eu não cheguei a testar de fato, se dava pra jogar. Fiquei um pouco receoso, a máquina não é minha. Dá medo, né, de perder o trabalho, você tem que começar toda a renderização de novo. Pois é. Mas também não seria um grande problema, na verdade, porque a renderização desse vídeo foi muito rápida. Foi extremamente rápida, na verdade. Provavelmente justamente por conta aqui da gente tá tendo, né, uma ProArt 4080, então faz a renderização e tem toda uma diferença. Aqui a gente também tem um processador, um i7 nessa máquina aqui, também vai ajudar nesse processo todo. Então realmente assim, a Pichau, né, que é a nossa parceira que entregou essa máquina aqui, ela fez um setup pensado para esse tipo de trabalho. Aqui a gente tem um setup que foi todo desenhadinho para você falar assim, não, eu quero renderizar coisa, eu quero fazer vídeo, quero fazer 3D, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pum, essa máquina aqui. Além disso, a gente percebe, tá, o tamanho desse gabinete aqui, eu também acho que é uma coisa importante de ser dita. Quando a gente tá falando de renderização, a gente tá falando de uso massivo do potencial de todas as peças que a gente tem no PC. Ou seja, quando calor. a gente tem essa coisa, a gente tem calor, justamente. Para isso a gente precisa de um fluxo de ar bacana. Aqui a gente vai ter justamente várias ventoinhas, a gente vai ter vários espaços que tem filtros de poeira, mas ainda assim permitem a passagem de ar. A gente vai ter muito espaço aqui nesse gabinete também, com uma câmara aqui na parte de trás, inclusive, justamente para esse ar circular e a gente manter uma temperatura legal quando a gente está falando aqui dessas peças todas, para a gente manter aí o melhor desempenho possível na nossa máquina para trabalhar com a parte criativa. Gente, mas acho que é isso. Não sei se você quer dar uma dica, comentar alguma coisa, falar um pouquinho mais pro pessoal, alguma coisa sobre a sua experiência com essa máquina aqui maravilhosa, ProArt, Pichau, Asus e Pichau, tamo aí fechadão no rolê. Então, não sei, seus agradecimentos, seus comentários, suas dancinhas de TikTok. Eu agradeço a oportunidade de conseguir editar com uma máquina potente como essa. Agradeço a Pichau, porque foi bem legal. As pessoas que trabalham diariamente com edição, com questões gráficas, como um geral, assim, elas entendem quão importante é um workflow liso. É muito importante, assim, a sua sanidade mental agradece. Não tem nada pior do que você ficar tentando editar um negócio ali, aí você mexe o ponteiro do editor e ele demora 4, 5 segundos pra fazer. Assim, uma coisa que você conseguiria fazer em 3 horas passa a ser 8 horas. Porque cada açãozinha vira 4 segundos a mais, que 4 segundos a mais pode parecer nada. O processo Quando você tá editando, quando você tá fazendo uma coisa ali. É 1 milhão de ações por minuto, assim. Então faz muita diferença. Eu agradeço por ter tido a oportunidade de usar ela. Eu fico muito triste ao mesmo tempo porque eu não vou ter mais ela. E agora deixou esse buraco no meu coração. Pichau, deixa a gente ficar com ele, Pichau! Por favor. Mas brincadeiras à parte, foi muito legal. Espero poder fazer esse teste de novo em algum outro momento aí. E agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal. Vocês que sustentam o meu trabalho também. Então, valeu, galera. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, fazer um comentário, deixem aqui embaixo na parte dos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma das novidades dos vídeos que eu apresento e ele edita. E deixem aquele gostei que sempre ajuda a gente aqui no canal. É isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.